Sabe, a vida, ela é bem mais do que só contar as horas, né? A gente pode pensar nela como uma espécie de travessia sagrada. E o interessante é que nessa jornada, toda a alma, sem exceção, acaba se sentando à mesa com três conselheiros. E eles não batem na porta para entrar, não. Eles são o tempo, o amor e a morte. Mas ó, antes da gente ouvir o que eles têm a dizer, que tal uma pequena pausa para refletir? Já parou para pensar nisso? O que a vida, sabe, com todas essas voltas que ela dá, o que ela realmente quer nos ensinar? A resposta, quem sabe, está justamente aí, em aprender a escutar essas três vozes. E aqui está o ponto central de tudo, a grande sacada. A sabedoria de verdade não vem de tentar calar essas vozes, sabe? Pelo contrário, vem da coragem de entender o que cada uma delas revela sobre, bem, sobre de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Então, bora mergulhar nisso. Vamos começar pelo primeiro conselheiro. Bom, nosso primeiro conselheiro, então, é o tempo. E olha, ele não aparece só como um relógio marcando as horas. Ele é tipo um mestre bem implacável da realidade. Pois é, o tempo é visto aqui como um demolidor da soberba humana. É aquela força que o tempo todo nos lembra dos nossos limites. Pensa só, a gente não escolhe nascer, não controla o que vai acontecer amanhã e não tem o que fazer contra o relógio que não para. O tempo simplesmente chega aí, pá, quebra toda aquela nossa ilusão de que a gente está no controle de alguma coisa. E é exatamente aí, nessa quebra da ilusão, que a porta para a sabedoria se abre. Porque quando a gente aceita que nosso tempo tem um fim, o agora ganha outro peso, né? Vira um terreno sagrado, algo que não se repete. Quem ignora o tempo acaba se distraindo com qualquer coisa, mas quem escuta o que ele tem a dizer, essa pessoa começa a viver com propósito. Bom, vamos ver agora o que o próximo conselheiro tem a nos dizer, para ver como essa história continua? Beleza, então se o tempo vem e nos mostra o muro, os nossos limites, o amor chega para mostrar que existe valor dentro desses muros. É a voz que fala de algo maior, de transcendência, bem no meio daquilo que a gente sabe que vai passar. Essa dinâmica aqui é simplesmente brilhante. Pensa nisso. O tempo chega e fala de forma bem fria: olha, os dias estão passando, tudo isso aí vai acabar. Mas aí vem o amor e responde quase como um teimoso: sim, eu sei que vai passar, mas vale a pena. Cada segundo importa. É o amor que coloca sentido nessa contagem regressiva dos dias. E aqui, gente, está a grande promessa. Enquanto o tempo vai lá e desgasta absolutamente tudo que existe, o amor de verdade, segundo essa visão, ele fica intacto, não sofre com a erosão dos anos. Amar, então, seria a única forma de experimentar o que é eterno dentro de um momento que é passageiro. É quase como se fosse uma assinatura de Deus na nossa vida finita. E agora, bom, agora a gente chega no terceiro conselheiro. E ele é, sem dúvida, o mais austero de todos: a morte. A voz dela não vem para falar só sobre o fim, não. Ela vem para falar sobre um despertar para a verdade mais crua e essencial que existe. A morte, ela funciona como uma força que vem e desmonta tudo, sabe? Todas as nossas estruturas, nossas ilusões de que as coisas vão durar para sempre. Ela tira da frente tudo que é externo, tudo que é superficial, para nos forçar a olhar para aquilo que é de fato fundamental. Aquilo que realmente importa e que fica lá, intacto, brilhando no meio do caos. E na narrativa bíblica, existe uma tensão bem interessante. De um lado, a morte é chamada de a última inimiga, né? Aquela força que destrói, que separa, que silencia. Mas, por outro lado, ela também pode ser vista não só como um abismo, mas como um espelho. Um espelho que nos obriga a olhar e ver o que realmente importa, limpando a lista das nossas prioridades. Então fica a pergunta no ar, né? Como é que a gente harmoniza essas três vozes tão poderosas, que parecem até brigar entre si às vezes? A fonte que a gente está explorando aqui aponta para uma resposta que consegue, de alguma forma, unir todas elas. A proposta aqui é que a figura de Cristo não ignora esses conselheiros. Pelo contrário, ele os redime. Vamos ver como. Primeiro, o tempo. Ele entra na história e com isso dá ao nosso tempo humano uma dignidade eterna. Depois, o amor. Ele vive o amor como uma doação total, como sacrifício puro. E por fim, a morte. Ele vai de encontro a ela, de peito aberto, não para fugir, mas para desarmar o poder dela por dentro, transformando o significado da morte para sempre. E com essa nova perspectiva, aquelas vozes que pareciam um conflito, elas viram um coro. E é um coro que nos ensina a viver de um jeito muito mais pleno,
muito mais consciente. Olha, esse resumo aqui é muito, muito poderoso. O tempo chega e sussurra no nosso ouvido. Isso vai passar. A morte afirma com toda certeza. Isso vai terminar. Mas bem no meio dessas duas vozes, o amor se levanta e declara: mas isso vale a pena. É esse equilíbrio perfeito, sabe, entre a urgência, o propósito e o significado. E aí, por cima desse coro todo, surge uma quarta voz. Uma voz que harmoniza tudo. É a promessa de que aquilo que a gente constrói em verdade e em amor, isso vai além do tempo, vai além da morte. O que é realmente valioso, no fundo, não se perde quando tudo acaba. E tudo isso nos traz esta pergunta final, que ecoa na gente. A sugestão que fica no ar é essa: viver com a consciência do tempo, sabendo que cada dia é um presente, e eles são contados. Amar com profundidade, porque parece que só o amor consegue atravessar para o outro lado. E, finalmente, encarar o fim com esperança, com a ideia de que ele pode não ser um ponto final, mas talvez um portal.